Essa é a aula 11 e a aula que muita gente espera, né? A gente vai falar aqui de como desenhar a sua solução. Então, a gente veio aqui em 10 aulas, basicamente, criando e entendendo problemas, para a gente chegar na 10ª aula e começar a desenhar uma solução. E é exatamente esse o peso. Muita gente acha que uma boa solução, ela vem de criatividade, vem de um momento de eureka ali, onde você descobre um ótimo produto, mas na verdade isso vem de um mapeamento muito profundo de qual problema você está resolvendo. Depois que você faz isso muito bem, a gente gastou as 10 primeiras aulas só fazendo isso, você vai ver como fica simples você pensar numa solução. Então, o nosso objetivo aqui realmente é criar uma solução que resolva o problema do seu cliente melhor do que a concorrência. Isso aqui é criar um diferencial competitivo. A gente está fazendo algo que é importante para o cliente melhor do que a concorrência faz. Os princípios para fazer isso, eles são muito simples, tá? Então, para uma boa definição de oferta, é fundamental você entender o que você vai fazer e o que você não vai fazer. Não adianta aqui a gente dizer que quer fazer tudo. Quem faz tudo, ele vira um pato, né? Um pato, ele não nada bem, não corre bem, não voa bem. A gente, para criar um diferencial competitivo, você tem que ser bom e muito bom em alguma coisa. Que os clientes olham e digam, olha, eu vou nesse cara porque ele é muito bom nisso. E é isso que a gente está construindo aqui. Você precisa, então, entender o que é importante para o seu cliente, o que ele valoriza, e daí vai ficar fácil de você criar essa solução e comunicar para o cliente. Qual que é o método de fazer isso? Ele é muito simples. Você tem que primeiro listar as maiores necessidades do seu cliente. Você fez isso agora com essa pesquisa que a gente viu na aula 10, né? Onde você lista tudo e entende quais são as prioridades e as maiores dores do seu cliente. Você vai priorizar as duas mais importantes, e não 3, não 4, vai ser 2 realmente, e você vai se comparar com a concorrência. Então aqui, voltando lá para o nosso caso que a gente está falando em todas as aulas, do meu primeiro negócio. Quando a gente fez a pesquisa, a gente viu isso, né? Então, as principais prioridades do nosso cliente, o que ele queria de diferente, era comodidade e personalização. Depois vinha preço, rapidez, higiene e saudável. E a gente via que rapidez ali estava dentro de comodidade também, né? Quanto mais rápido era mais cômodo, mas tinha ali, a gente preferiu separar isso. Então a gente selecionou as duas principais, né? Comodidade e personalização. A gente entendeu que o nosso negócio seria muito bom se ele entregasse esses 2 itens melhor do que qualquer outro estabelecimento. Então é isso que a gente estava focado. E o que a gente fez, né? Nosso primeiro passo aqui foi entender, dentro de comodidade e personalização, como os nossos outros principais concorrentes estavam posicionados nesses 2 itens, certo? E a gente tinha aqui então esse restaurante 4 que ele só fazia pedido por telefone ou no local, ou seja, isso trazia uma comodidade muito baixa e ele não permitia nenhuma troca, nenhuma personalização, então você não podia fazer nada com o seu pedido. Era daquele jeito por telefone. Depois a gente tinha esse restaurante 1, que ele já oferecia um pouquinho mais de comodidade. Tu podia fazer os pedidos pela rede social. Na época você podia fazer os pedidos digitando. Era muito ruim, mas tudo bem, porque ele vendia os combinados fechados e sem alteração. Então tu ia lá na rede social e dizia, eu quero combinado 1. Ele tinha um pouquinho mais de comodidade do que só pelo telefone no local, mas ainda era muito limitado. Restaurante 3 aqui, ele já tinha um pedido por site, mas tu só pagava na entrega e o site era bem ruim. E ele permitia trocas apenas de peixe e somente pelo telefone. Então imagina que experiência ruim na comodidade. Você pede pelo telefone, você tem que pedir pelo site, mas quando você quer trocar alguma coisa da sua personalização, você tem que ligar. Então na prática ele tinha uma comodidade ali que era melhor do que as outras, mas ainda era muito ruim. E o pedido do restaurante 2 aqui, como é que ele se diferenciava? Era o pedido apenas por telefone, então a comodidade dele era bem baixa, mas ele trocava, ele permitia a troca de em todos os combos promocionais. Então, era super valioso isso aqui em relação à personalização. Mas o que a gente via é que tinha um grande espaço aqui entre ninguém era muito bom em comodidade e ninguém era muito bom em personalização. E é aqui que a gente queria posicionar a nossa marca, super alto em comodidade, super alto em personalização. Até aqui a gente não tinha muita ideia, né? Quando você vai e começa a entender um pouquinho dos seus concorrentes, você começa a entender, tá, esse cara é ruim aqui, como é que poderia ser bom? E aqui a solução vem quase que natural. E você volta para o mesmo exercício que a gente fez em algumas aulas atrás, de ter uma chuva de ideias, né?
Então, duas coisas que você pode fazer aqui para conseguir expandir sua cabeça. Primeiro, utilizar as pesquisas que você fez online com concorrentes do Brasil e do mundo. Então, dificilmente o seu negócio ele já vai começar sendo o melhor do Brasil. E tudo bem, se ele for o melhor do Brasil, busca referências do mundo. Mas se você está atuando na sua cidade ainda, vê quem faz isso bem no Brasil. Com o Google e um pouco de tempo, você vai conseguir pegar referências muito boas. Tá? Faça isso com concorrentes diretos. E depois, no segundo item, pense que outro tipo de empresa entrega essas prioridades. Então, que outro tipo de empresa entrega personalização? Que outro tipo de empresa entrega comodidade? E aqui a gente pode viajar mesmo. Então, quem é que entrega muito personalização? Talvez um decorador de casa. Que tipo de serviço ele faz? Como é que é a experiência de consumo dele? Então, talvez um alfaiate. E pensa nisso e pensa como é que é a experiência, o que acontece com ele. Então, ele pega o pedido, depois ele faz só para essa pessoa, mas custa muito caro. E não é que você vai ter a solução ali, mas lembra o que a gente falou de chuva de ideias? Isso vai enchendo a sua cabeça com muita coisa e você pode dizer o seguinte, nossa, talvez não é fazer um alfaiate para sushi, mas se eu pegar esse pontinho aqui, onde ele faz uma personalização em cima de um molde padrão, que é um alfaiate, ele só faz pequenos ajustes, será que eu consigo fazer isso para o sushi? E daí tu diz, legal. Se tu pensar, por exemplo, uma Subway da vida, ele é muito personalizado, né? Cada sanduíche é quase que único. Mas se você for ver, olhando para a bancada da Subway, é quase nada personalizado. É só o jeito que ele monta. Então, olha como isso começa a te dar algumas ideias de como tu pode criar uma solução que seja incrível para o teu produto. E outra forma de pensar é qual seria a melhor forma de entregar isso para o meu cliente. O que é muito difícil nessa questão 2 aqui? Geralmente a gente, quando começa a pensar na melhor forma do mundo, a gente já começa a trazer problema dele. Então a gente pensa, seria muito legal se entregasse isso de drone para o cliente. E não tem problema, não é hora de pensar se isso aqui vai funcionar, não. Coloca no papel, tudo no papel. E daí depois que você já tem uma lista grande, você vai dizendo, drone realmente é difícil. Mas será que eu consigo, entregar de outra maneira, um pouco mais fácil? Será que isso aqui funciona? E ali você vai melhorando e refinando o seu negócio. Pra gente, o que ficou do Kimitachi, a nossa primeira versão? Ele tinha um pedido feito pelo site, né? Só pelo site, a gente queria que fosse super funcional e super leve. Tinha uma visão já de ter compras com um clique, então desde o início podia ter uma comodidade muito grande de salvar um pedido inicial teu e simplesmente clicar num botão e comprar. Isso veio de uma pizzaria que a gente viu em Dubai, que eles davam um imã de geladeira que era programável, tu podia clicar no imã de geladeira e o pedido chegava na tua casa de uma pizza em 30 minutos. Então olha como a gente simplesmente pegou a ideia de um lugar e trouxe para o outro. O acompanhamento do pedido, né? Que isso aqui era uma coisa que a gente buscou, por exemplo, de qualquer e-commerce. Então, quando tu compra num site, tu vê exatamente o pedido seu para entrega, o pedido está com a transportadora, o pedido vai chegar amanhã, ele chegou. Por que tu não poderia ter isso em tempo real? E a mesma coisa, tu tinha pagamento e fidelidade online. Então, a gente tinha todo um pacote aqui de coisas para tu entregar a comodidade para o cliente. E na personalização, a gente disse, cara, a gente vai dar um jeito interno do cliente fazer o pedido do jeito dele. Então era até o Kimitachi do seu jeito, né? A gente usava muito essa coisa do seu jeito porque o nosso cliente pedia que fosse do jeito dele, super personalizado, e a gente sempre entregava da maneira como ele quisesse. Essa foi um pouquinho da visão aqui de como construir realmente essa solução. Se você tem alguma dúvida sobre alguns dos conceitos, vale a pena. Se você está com muita dificuldade de implementar isso, tem que entender se não está porque você não conhece ainda exatamente o problema do cliente, mas se mesmo assim, se você já está com muita certeza do problema do cliente e não consegue definir bem uma solução, coloca aqui nos comentários que a gente pula para uma call, a gente faz uma videochamada e eu te ajudo nisso sem problema. Valeu!